Enquanto a Rússia aumenta suas ações no Mar Negro, um influente teórico de política externa russa, Sergei Karaganov, voltou a levantar uma discussão bem alarmante. Ele está pressionando o presidente Putin para adotar uma postura nuclear mais assertiva contra o Ocidente. Karaganov sugere que Moscou deveria considerar a possibilidade de um ataque nuclear limitado contra um país da OTAN, sem que isso provoque uma guerra nuclear total. Gente, isso é uma sugestão no mínimo explosiva, né? Karaganov, que é ouvido com atenção nos círculos de poder de Moscou, afirmou em uma entrevista ao jornal Kommersant que a Rússia deveria deixar claro para o mundo que está pronta para usar armas nucleares se qualquer ataque em grande escala atingir seu território ou se houver tentativa de apreensão de territórios russos. E ele vai além. Afirmou que a atual doutrina nuclear da Rússia, que só prevê o uso de armas nucleares em resposta a um ataque nuclear ou em caso de ameaça existencial ao Estado, não é suficiente para dissuadir seus inimigos. Segundo ele, essa postura está permitindo que os adversários da Rússia acreditem que Moscou não usaria armas nucleares em quase nenhuma circunstância, o que, para ele, é um erro fatal. Gente, essa linha de pensamento é extremamente preocupante. Isso pelo fato de que Karaganov acredita que se a Rússia não conseguir mudar essa percepção, o país corre o risco de um colapso, tanto no campo de batalha quanto economicamente, após mais de 2 anos de guerra contra a Ucrânia. Bom, gente, o que eu sei que vocês sabem é que, nesse momento, a doutrina nuclear da Rússia já está sendo revisada, e declarações como essas podem dar pistas sobre a direção que o Kremlin pode tomar. Enquanto isso, Karaganov defende que o uso de um ataque nuclear limitado poderia despertar o Ocidente e, assim, evitar o colapso da Rússia. Ele acredita que o Ocidente está se beneficiando dessa guerra enquanto a Rússia sangra tanto em recursos quanto em vidas no campo de batalha. Essa linha de pensamento defendida por Karaganov é vista por muitos analistas ocidentais como um sinal alarmante da direção que a Rússia pode estar tomando em termos de sua política nuclear. Embora suas declarações não representem oficialmente a posição do Kremlin, é inegável que ele tem sido uma voz influente no debate sobre as políticas de segurança e defesa da Rússia. O fato de que ele tem espaço para apresentar essas ideias em fóruns importantes e diretamente ao presidente Putin acaba sugerindo que suas opiniões são levadas a sério. Para Karaganov, a atual doutrina nuclear russa é não apenas irresponsável, mas até suicida, pois não impõe um medo adequado nos inimigos da Rússia. Ele acredita que isso está criando uma falsa percepção de que Moscou não usaria suas armas nucleares, o que acaba encorajando os adversários a tomar medidas cada vez mais ousadas contra o país. E a sua visão é bem clara: ou a Rússia ganha essa guerra, ou ela entra em um processo de colapso. Ele defende que a Rússia precisa restabelecer a sua capacidade de dissuasão nuclear para evitar esse destino. Ainda assim, gente, essa postura mais agressiva não é compartilhada por todos dentro do governo russo. O próprio presidente Putin, embora tenha feito ameaças nucleares veladas desde o início do conflito com a Ucrânia, também disse em várias ocasiões que a Rússia pode vencer essa guerra sem precisar recorrer a armas nucleares. Isso pode ser uma tentativa de mostrar ao Ocidente que, apesar da retórica dura de alguns de seus assessores, o Kremlin ainda prefere uma solução que evite uma catástrofe nuclear. Meus amigos, pior que o Karaganov não está sozinho nessa visão, não. Outros falcões dentro do círculo de poder russo vêm defendendo posturas semelhantes, e essa pressão pode acabar influenciando a revisão da doutrina nuclear da Rússia, que já está em andamento. A doutrina atual prevê o uso de armas nucleares apenas em resposta a um ataque nuclear ou a uma ameaça que coloque em risco a própria existência do Estado russo. Se essa doutrina for alterada para incluir um uso mais flexível das armas nucleares, isso pode mudar drasticamente o equilíbrio estratégico global. Claro que não podemos esquecer que Karaganov tem sido uma figura polêmica desde o início do conflito, e muitos especialistas no Ocidente veem suas declarações como parte de uma estratégia maior do Kremlin para manter o Ocidente em estado de alerta, enquanto Putin aparece como uma figura mais moderada. Mesmo assim, a própria ideia de que a Rússia possa considerar um ataque nuclear limitado levanta sérias preocupações sobre o futuro da segurança global. Karaganov, por exemplo, desconsidera a ideia de que o uso limitado de armas nucleares levaria inevitavelmente a uma guerra nuclear total. Para ele, todas as potências nucleares têm planos de uso calibrado dessas armas em certos cenários, e ele acredita que essa abordagem poderia salvar tanto a Rússia quanto o mundo de um desastre maior.